A todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Eu costumo dizer que o reino de Deus, ele é vivo e ele é movimentado pelo Espírito Santo de Deus. Deus faz as conexões, né? E aqui nós vemos várias conexões dos irmãos que cederam a chácara, de algumas autoridades do bombeiro que participaram lá também nas atividades. E Deus, ele envolve todo um contexto em prol de uma situação, para que o nome dele seja conhecido, para que os princípios e os valores do reino dele seja conhecido da nação. A minha mensagem, a qual eu vou ministrar à igreja nesta manhã, está sobre o tema a mentalidade do reino. E eu perguntei para o Espírito Santo de Deus: Senhor, o que é a mentalidade do reino? E Deus, ele falou assim que quando ele enviou Jesus para salvar aquilo que se havia perdido, e o que se havia perdido, nada mais, nada menos, era a coroa da sua criação. Era você, sou eu. Então, quando ele cria um plano de salvação, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, juntamente com Cristo Jesus, juntamente com o próprio Deus, ele começa a implantar novamente na terra a mentalidade do reino dos céus. Então, viver a mentalidade do reino é viver pensando naquilo que vem do alto, que é o próprio Deus. Jesus, ele veio para restaurar o que se havia perdido. E uma das principais coisas que a humanidade perdeu foi reinar com Deus sobre a terra. Muitos de nós, muitos mesmo, e até no nosso dia a dia, muitas vezes nós esquecemos de pedir para Deus nos orientar sobre certas atividades do dia a dia. Muitas vezes a correria da vida, ou o chamado, neste tempo de SPA, síndrome do pensamento acelerado, que a sociedade hoje caminha, nós não paramos muitas vezes nem para fazer uma devocional na hora da nossa principal refeição, na hora que acordamos, já acordamos pensando no que nós vamos fazer amanhã. E a palavra de Deus diz que quando você tem o pensamento do reino, a primícia é dele. E muitas vezes nós não conseguimos. Mas a mentalidade do reino de Deus é colocar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida diária nas mãos do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, vai dizer assim: quem não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo. Porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. Deus, a preocupação máxima de Deus é se manifestar a sua criatura. Eu quero que você perceba que eu falei criatura, porque a palavra de Deus diz que com a queda, com a desobediência do homem, todos estão destituídos da presença, da glória de Deus, da vida com Deus. E a palavra de Deus diz que ele amou o homem, e ele continua amando o homem, que ele faz um plano, chama o Espírito Santo, chama o seu filho Jesus, e ele fala: filho, nós precisamos descer na terra, nós precisamos salvar o Cláudio, porque Deus amou o Cláudio, porque Deus amou o Cláudio de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para se o Cláudio crer, ele não venha perecer, mas ele venha continuar, ter a vida eterna, que um dia eu criei o homem para viver nela. A mentalidade do reino
é uma mentalidade de conhecimento da palavra, é uma mentalidade de ouvir a voz de Deus, é a mentalidade de buscar viver dentro de um princípio espiritual, não os princípios sociais, mas os princípios da palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra, Deus se revelou o suficiente para que nós, eu e você, possamos conhecê-lo. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer, em um determinado momento, que Ele nos predestinou a esta salvação eterna. Porque todos estamos destituídos da glória de Deus, mas Ele nos predestinou para uma salvação. Por que predestinou? Porque existe um ato particular, existe um ato de uma mentalidade espiritual. Existe um ato aonde o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra ouvida, ministrada, ensinada, chega até o homem, chega até o Cláudio. Quando esta palavra chega até o Cláudio, o Espírito Santo de Deus, ele invade no bom sentido as nossas vidas e diz: esta palavra é do meu Pai. Esta palavra é daquele que me enviou. Essa palavra é a verdade. Esta palavra é a vida. E ninguém volta para Deus se não for através do seu Filho amado. E eu, o Espírito Santo, ele diz: sou o que convenço você do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero que você entenda que o pecado é a principal situação que o Espírito Santo traz para você, para que você saiba que você está afastado do reino de Deus, que está afastado de Deus. Existe um pecado máter, existe um pecado principal, que desencadeia todos os outros pecados. Se você resolver esse um pecado na sua vida, você vai, em nome de Jesus, receber o perdão de todos os restantes. E o pecado principal, o pecado máter, é o pecado da incredulidade. Quando Pedro, ele ministra na festa de Pentecostes, ele não jogou na cara daquela multidão que estava ali os seus pecados pessoais, os seus pecados de prostituição, os seus pecados de roubo, os seus pecados de traição da esposa, traição do esposo, o seu pecado de ausência paterna, de ausência materna, o seu pecado de ser um pai e gerar uma orfandade na vida de um filho. Ele não fez isso, irmãos. O que Pedro ele ministrou no dia de Pentecostes foi: vocês mataram o Rei da Glória, vocês mataram aquele que veio para salvar. E foi este pecado, o pecado da incredulidade, que a palavra de Deus trouxe para a vida daquelas nações, para a vida daquelas pessoas, para que eles tivessem uma cartaz de dizer: realmente ele era o Filho de Deus. Quando o pecado da incredulidade, ele vem aos nossos corações, e o Espírito Santo de Deus, ele confirma que você é um pecador, você tem a oportunidade de se arrepender genuinamente. Mas somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem. Você tem condição de refletir sobre todos os seus pecados, de olhar para dentro de si e falar: olha, eu pequei nessa área, pequei nessa. Mas o pecado da incredulidade, irmãos, é só o Espírito Santo de Deus que é capaz de te levar a um arrependimento genuíno. Então, viver uma mentalidade do reino de Deus é viver a mentalidade do Espírito Santo de Deus, é dar a Cristo a fidelidade, é dar a Cristo a fé, ministrar sobre Ele a sua vida, entregar para Ele a sua vida, para que através dEle você venha ter e venha ser tocado por esse Espírito chamado Consolador, Salvador. Jesus, ele disse, quando ascendeu aos céus: eu preciso ir. Eu preciso ir, porque senão o Cláudio ele não vai ter esse convencimento. Porque há uma estrutura no projeto do meu Pai. Se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, o Consolador não vai convencer. Ele precisa estar, ele precisa descer na terra. Jesus, ele tinha um papel fundamental.
E ele cumpriu o seu papel. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele derramou a sua vida, o seu sangue, pela minha vida e por sua vida, pela vida dos teus filhos, pela vida dos teus netos futuros. Jesus não voltou ainda sobre esta terra, porque há muitos a ser salvos. Há muitas pessoas a ser salvas na sua casa. Há muitas pessoas a ser salvas no meio da nossa família, no meio da sociedade. Então, quando Jesus, ele entende que ele cumpriu o papel dele sobre a terra, ele fala, agora eu preciso ir. A mentalidade de Jesus nunca foi uma mentalidade terrena, irmãos. Jesus, ele nunca viveu sobre a terra pensando nas coisas da terra. Ele se tornou homem, 100% homem. Ele sentiu as tuas dores, o teu sofrimento. Ele chorou quando viu um amigo dele morrer. Chorou mesmo, num sentimento humano, num sentimento de amizade. O menor versículo da Bíblia é quando ela diz que e Jesus chorou por conta de Lázaro. Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece a dor da perca. Ele conhece a dor do afastamento. Ele conhece a dor da morte propriamente dita. Ele sabe o que é morrer, mas ele também sabe que é viver. Ele diz que o viver para ele é o meu Pai, é a mente do meu Pai. Eu não faço nada de mim, Jesus diz, mas eu faço tudo o que eu vejo o meu Pai fazer. A mentalidade do reino de Deus para nós cristãos precisa ser a mentalidade da cultura do reino, que é a palavra do Senhor. Amém até aqui, irmãos? Vocês estão muito quietinhos, vocês podem respirar. Amém? Vamos lá. Em Gênesis 1:28, Deus falando para Adão e falando a Eva, a sua esposa. Você crê que a sua família, que o seu filho, que os seus netos, que a sua futura descendência, ela é de suma importância para o reino de Deus? Você quer? Quem crê nisso? A família foi criada por Deus. Deus deu uma ordem para o homem morrer pela esposa. Deus deu uma ordem para a mulher respeitar o seu esposo. Deus deu uma ordem para os filhos honrarem os pais. Deus, ele criou uma estrutura na célula máter que ele criou para que ela funcionasse, para que tudo na sociedade fosse bem. Mas quando nós não temos a mentalidade do reino, nós trazemos a mentalidade social para dentro das nossas casas. E essa mentalidade social, ela deturpa, ela destrói a verdade de Deus. Porque o próprio Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está com problema na sua casa, de relacionamento? Busque na verdade da palavra. Se você está bravo com a sua esposa, leia a palavra, e você vai ficar muito manso. Porque a palavra de Deus diz, aprenda de mim, Jesus falando, que eu sou manso e humilde de coração. E vai tratar com a esposa, vai tratar com o esposo, vai tratar com os filhos. A palavra de Deus, ela é um manual de orientação às nossas famílias, à nossa sociedade, às nossas vidas. Quando eu tenho a mentalidade do reino, eu vivo a voz do Senhor. Eu vivo o comando da orientação da palavra no meio onde eu estou. Seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento de intimidade, com a minha esposa, ou com o esposo. Mas a palavra de Deus, ela tem um norte para cada ato, para cada situação da vida. Não existe nada que o Senhor não possa aconselhar, quando você tem a mentalidade do reino. A mentalidade do reino é pensar naquilo que Ele deixou como orientação. Olha o que Deus, Ele ministra no coração deste casal, quando ele criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Quantas pessoas não querem ter mais filhos, irmãos? Isso não é de Deus. Tem pessoas que não querem ter filho por um propósito, porque dá muito trabalho. Existem países, quando nós estudamos as estruturas sociais, que os países já estão morrendo, porque a sua população é uma população já idosa, não tem nem mão de obra para sustentar os países. Mas
não é esse o conceito de multiplicar. O conceito de multiplicar é que a sua descendência, quando ele muda a mentalidade de Abraão, Abraão ele tinha uma mentalidade opaca. E Deus ele convida Abraão pelo Espírito e fala: Abraão, sai para fora aqui um pouquinho. Estava escuro, estava noite. Ele diz: olhe para os céus. Você consegue contar as estrelas? E aí ele ficou esperando, provavelmente, a continuidade da palavra. A tua descendência será como essas estrelas. Será como a areia do mar. Mas por quê? Porque Deus ele quer que a glória dele esteja sobre toda a terra. E eu pergunto para a igreja: quem carrega a glória de Deus, irmãos? Se o Deus é Emanuel, quem carrega a sua glória, a sua presença? Qual é o trono que ele vai habitar? É o trono do seu coração, é a sua vida. Quando nós olhamos para essa estrutura de não ser férteis, por conta de um contexto social, econômico, nós não glorificamos a Deus. Você pode até planejar, mas você precisa ter filhos. Você precisa perpetuar os adoradores, os profetas, os pastores, os mestres. Você acha de onde que eles vão sair? Da sua madre, das suas... O grande trono de Deus. Neste reino, toda a verdade é perfeita, absoluta e imutável. Eu quero dizer para você que Deus não muda por sua causa. A verdade de Deus é absoluta. Tem muitas pessoas que pegam uma fração da palavra de Deus para justificar o seu erro. Mas a verdade de Deus não muda. Se você não está diante do Senhor com um coração alinhado, Ele diz assim: só eu posso colocar o coração do homem a prumo. Então você precisa voltar para essa palavra que é uma verdade e dizer: Deus, eu estou aqui. Coloca novamente o meu coração, Pai, diante do Senhor a prumo. Alinha a minha vida. Se arrependa. Se arrependa do que você tem feito. Se arrependa do que você tem falado. Se arrependa dos seus maltratos com terceiros. Se arrependa, porque Deus ele quer te usar para a vida e não para a morte. Então, é imutável. Esse é um princípio divino que Jesus está estabelecendo na terra, para que seus santos governem com Ele, para que eles tenham a mentalidade do reino. Você foi escolhido, como nós lemos aqui em Gênesis, antes da criação do mundo. Deus ele permitiu que você nascesse. Eu sempre digo, eu uso uma frase assim, porque eu sei que tem muitas pessoas, muitos filhos que nasceram e foram adotados por outros pais. Mas eu quero te dizer para você, que é desse contexto, Deus ele te ama com profundidade. Ele permitiu que você nascesse e viesse nesse mundo, porque Ele tem um plano na sua vida. Não importa como você veio, importa é que Ele permitiu que você viesse, e diz para você: agora você vem para uma família muito maior, para a família do reino dos céus. E Ele é o Pai soberano, Ele é o Pai eterno. Você foi escolhido antes da criação do mundo, para fazer parte da mais gloriosa era da igreja. Essa era agora, queridos. Desde que você nasceu, o Espírito já foi selado com o selo da glória. É a predestinação. Ele fala assim que a todos quantos receberem, deu poder para se tornarem filhos de Deus. Só que precisa fazer uma escolha. Amar, Deus amou o mundo, Ele fez uma escolha. Amar a Deus é escolher Ele. Eu preciso fazer uma escolha. A palavra de Deus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Não é nós que escolhemos o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim: João, o profeta amado, o apóstolo amado, ele teve uma visão, e nessa visão, ele diz assim: vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Eu e você, nós temos autoridade para julgar, segundo a palavra de Deus. Ele nos convida para fazer parte desse grande dia.
Ele nos escolheu com um propósito. Qual o propósito? João 15:16. Para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. Qual é o fruto? Qual é o maior desejo de Deus? Irmãos, Deus passou para me salvar em vários caminhos. Ele não está em todos os caminhos, mas Ele passa para te salvar. Ele passou no meu caminho, numa época que, verdadeiramente, eu nem sonhava em temer Ele. Mas quando Ele passou no meu caminho e me chamou, quando o Espírito Santo ministrou no meu coração que era uma verdade, eu estava fora de uma igreja, tinha um pastor ministrando como eu estou ministrando, eu estava tão atribulado que eu peguei um ônibus, desci num bairro tal, e ali eu fiquei escutando lá de fora a pregação daquele pastor. E aquela palavra, ela entrava dentro do meu coração como se rasgasse. E eu chorava muito, porque o Espírito Santo de Deus, ele começou a me mostrar quem eu era. O Espírito Santo começou a me mostrar que eu era incrédulo. O Espírito Santo de Deus começou a me mostrar que eu era dele, mas eu preciso fazer uma escolha. E eu lembro quando aquele pastor fez um apelo, queridos. Eu não sei se foi os anjos, se foi alguém que me pegou lá fora, mas eu estava aqui no púlpito, chorando e adorando ao Senhor. No outro final de semana, eu estava servindo ao Senhor. Já falei para o pastor, o que tem para fazer aí? É banco para arrumar? É banheiro para lavar? Eu comecei assim, na obra de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele te ama. E ele vai passar, e ele está passando. Se você está longe dele, ele quer que você se regenere com ele, se reconcilie com ele. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que ele é o caminho, ele é a verdade absoluta e ele é a vida. E o Espírito Santo de Deus está nesta manhã ministrando no seu coração que você precisa se consertar, que você precisa entregar a sua vida para ele, porque pode ser que amanhã você não tenha mais tempo. Nós talvez não tenhamos mais tempo. Daqui 1 minuto, daqui 1 hora. Aleluia, irmãos. Jesus está voltando e Ele se revela mais e mais, extraordinariamente, de acordo com a fome e com a sede que temos dEle e do seu reino. Mostre-me a sua fome. Essa é uma frase que eu achei de um autor desconhecido. Mostre-me a sua fome com a sua coragem. Mostre-me a sua busca com a sua perseverança. Então eu acreditarei que você vai alcançar a Jesus. Muitas pessoas têm fome de Jesus, mas não têm coragem de permanecer em Jesus. Muitas pessoas buscam a Jesus, mas não têm perseverança. Alguns muitas vezes te ofendem e você fala, vou sair da igreja. Alguns talvez não fazem o que você gostaria que fosse feito e você fala, fica ofendido, ofendida. Isso não é mentalidade de reino. A mentalidade de reino é unidade. A mentalidade de reino é somos de muitos, nós somos um em Cristo Jesus. Mateus 6,33 vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós somos participantes, irmãos, de um reino, eu e você, o reino de Deus. E na maioria das vezes nós não sabemos como funciona e quais são as características deste reino. Analise essa oração que Jesus ministrou em Mateus 9, Mateus 6, do 9 ao 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, não o meu, seja feita a tua vontade, não a minha, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela tem que ser feita aqui, na terra, como nos céus. Não é a minha vontade. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Não é dar riqueza, é o pão de cada dia. Ele pode te prosperar, mas enquanto ele mais te prospera, mais ele diz, vende tudo e dá aos pobres e segue-me. Talvez Jesus estava falando no literal para aquele homem, mas se ele viesse, se aquele jovem viesse, o Espírito Santo de Deus entraria dentro dele, e ele se renderia
e ele usaria os recursos que ele tinha para o reino dos céus. Porque Jesus estava dizendo para aquele jovem: o mais importante para a vida na terra é estar na minha presença, é estar comigo, é caminhar comigo. Me segue, jovem. E a palavra de Deus diz que Jesus amou ele, amou com profundidade, e convidou ele: Senhor, o que eu faço para receber a salvação? E Jesus: você já conhece os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Sim, Senhor, desde a minha infância. Eu conheço as escrituras bíblicas. Eu conheço o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números. Eu conheço as leis de Moisés, e eu as pratico. A Bíblia diz que Jesus amou de ouvir isso. Falei: eita, meu Deus, Pai, mais um, Senhor, mais um que se segue. E Jesus, ele olha para dentro da estrutura, porque é ele que sonda os nossos corações. E Jesus, ele falou assim: rapaz, só te falta uma coisa: o teu coração. Eu não estou vendo o teu coração aqui em mim. Eu não estou vendo o seu coração em mim. O coração, ele ainda não está com o trono do Pai, para que o Espírito Santo venha morar. Vende tudo que tem, porque o que você tem tomado o meu lugar. Vende, dá aos pobres e segue-me. E a palavra de Deus diz que ele se entristeceu, porque onde estão os tesouros, ali está o seu coração. É um exercício, irmãos. É um exercício. É uma luta. É uma guerra. Porque a sociedade diz: compre, tenha, adquire, acumule. E Jesus diz: venda e segue-me. Jesus, ele é simples. Como ter a mentalidade do reino? Eu quero ver com vocês 5 atitudes aqui para ter a mentalidade do reino. A primeira, que você precisa pensar grande. Nós, como cristãos, precisamos pensar grande. Lá em Números 13, do 25 ao 33, foram 10 espias para sondar a terra, que Deus, ele tinha entregue nas mãos de Moisés. 10. 8 tinham uma mentalidade de medo. 8 não tinha a fé, eles eram incrédulos. Mas 2 deles tinham uma mentalidade do reino dos céus. Senhor, nós vimos a terra. Ela é uma terra boa. Ela é uma terra de gigantes, sim. Mas os meus olhos veem eles no Senhor como gafanhotos. E o Senhor já entregou essa terra para nós. Muitas vezes você tem uma causa no Senhor, mas você não acredita no Senhor na sua oração. Você não acredita naquilo que você está pedindo. Você não aplica fé na palavra de Deus. Você ora com dúvida, mas o Senhor está dizendo: quando você clamar a Ele, quando você buscar a Ele, creia que nele tudo você pode. Você tem que aplicar fé. Você tem que ministrar, você tem que exercitar. Você tem que perseverar. Quantas vezes Elias fala para o pajem dele: vai lá, filho, vê se vai chover. 1 vez, 2 vezes, 7 vezes. Na última vez: ei, filho, como que está lá? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para Elias, Elias falou no seu coração: já era, vai acontecer sim, vai acontecer. Esse é o sinal do Pai. É pequeno, mas eu creio, porque é assim que Ele faz. Para que você possa contemplar o passo a passo das ações do Espírito Santo na sua vida. Viver a mentalidade do reino é fazer uma aplicação da palavra dele na sua história, nas suas dificuldades, no seu projeto de vida. Pense grande, então. Pense grande. Pedro, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, Jesus, ele deu uma visão. Se manifestou Elias e Moisés ali. E aí o corpo de Jesus foi glorificado. Pedro ficou tão empolgado que ele falou assim, que ele olhou para a terra. Ele olhou para a terra e falou: Senhor, eita glória, eita fogo. Vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Deus falou: não, Pedro.
essa visão que você teve, você não fala para ninguém não, tá? Vamos glorificar o Pai agora. É só para você saber que Moisés e Elias, eles estão vivos na minha presença. O meu Deus, o meu Pai, é um Pai da reconciliação, é um Pai da ressurreição. Eles estão vivos, não é Deus de morto, é Deus de vida. Então Pedro guarda no coração, fala, realmente eu preciso olhar para o céu, não é para a terra. Segunda atitude para ter a mentalidade do reino, pense de uma maneira próspera. Pense de uma maneira próspera. O reino de Deus é um reino de abundância e de qualidade de vida. Qualidade de vida não quer dizer dinheiro. Qualidade de vida, ela tem a ver com a sua paz de espírito, com uma paz que Deus te dá no meio de uma guerra, no meio de uma enfermidade, no meio de uma tribulação. E estar vivendo o reino de Deus é confiar plenamente, 100% em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É clamar ao Senhor dizendo, Deus, eu estou aqui, e eu careço da tua misericórdia, eu careço da tua graça, eu estou confiando no Senhor. Deus, se o Senhor curar, amém, se o Senhor não curar, amém também. Senhor, falaram para Sadraque, Mesaque e Abidnego, olha, se você não negar o seu Deus, você vai morrer. Olha, rei, se nós morrermos, tudo bem, mas o nosso Deus vai nos livrar das tuas mãos. E jogaram eles para dentro da fornalha, aqueceram 100 vezes mais a fornalha, jogaram 3 lá para dentro, e o rei viu que tinha 4, mas ele viu que esses homens eram homens de Deus. As pessoas vão olhar para você em cima daquilo que você der de testemunho. Está atribulado, mas está firme. Está atribulado, mas está marchando. Está atribulado, mas está olhando para Jesus. Está atribulado, passando por luta, mas não nega o nome daquele que te chamou. Esse é nós, irmãos. Essa unção está sobre a igreja, está sobre mim e sobre você. Nessa quinta atitude, nessa segunda atitude, para ter a mentalidade do reino, que é pensar de uma maneira próspera, eu quero convidar você a restaurar o conceito de oferta. Quero que você preste atenção naquilo que eu vou ler. Eu quero que aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, ele ministre no seu coração também. O Anivaldo vai entender, mas a Ana e a toda a equipe que está aqui vindo. Uma situação. Uma das coisas que está radicalmente transformada na igreja do século 21 é o conceito de oferta. Os excessos em relação à oferta se tornaram uma abominação nas últimas décadas. Em um extremo, temos a forma miserável com que as pessoas pensam que pode acercar a Deus, dando-lhes as suas sobras e roubando em seus dízimos. E no outro lado, outro extremo, temos a teologia da prosperidade, onde alguns pregadores erraram o alvo, dando um foco completamente errado no que diz respeito à essência das ofertas. O princípio está correto. Dê e você receberá. Esse é o princípio. Lá em Malaquias 3:10, Deus fala, olha, quando você traz os dízimos na casa do Senhor, prove-me, e eu abrirei a janela dos céus, eu derramarei sobre vós uma abastança tal. O princípio está correto. Deus multiplica os bens do doador, alegre, e Deus quer que sejamos prósperos em todas as coisas. Esse princípio está correto. O problema é o espírito por trás do princípio. Quando uma pessoa dá com o único objetivo de prosperar. Esse é o problema. Ele perdeu a essência da oferta, porque a essência da oferta é adorar ao Senhor. Veja bem, ofertar é um ato de honrar a Deus. É o momento do culto em que nos aproximamos de Deus para lhe dar honra como Pai e também como Rei. A grande maioria das vezes em que Deus fala sobre ser honrado na Bíblia, tem a ver com oferta, irmãos. Você pode adorar alguém e mesmo assim não honrá-lo. Ele diz no livro de Malaquias, 1:6, o filho honra o pai, só vai tocar se o pastor Cláudio pedir. O servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, Deus falando, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós,
ó sacerdote, nós somos reinos e sacerdotes como igreja, que desprezais o meu nome, e vos dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Lá no versículo 8 de Malaquias 1, porque quando ofereceis animais cegos, e aqui você pega para você o que é seu. Eu não sei o que você tem oferecido ao Senhor, não sei se você tem retido aquilo que é do Senhor, não sei se você tem deixado de adorar ao Senhor com aquilo que é princípio bíblico. Ele diz, porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agradado a ti? Se você ofertar algo a uma autoridade que não signifique nada, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 13 ele fecha, e disse ainda mais, eis aqui, e você diz no seu coração quando você entrega a sua oferta, eis aqui a minha oferta. Que canseira. E os lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossas mãos? Diz o Senhor. Isso é para a gente refletir, que o ato de dízimo de oferta é um ato de adoração, irmãos. Deus tem sido imensamente desprezado e ofendido nesse aspecto da oferta, porque as pessoas estão tão centradas em si mesmas, que chegam a acreditar que a oferta seja um verdadeiro incômodo. A oferta é sem dúvida uma forma de Deus nos abençoar economicamente, mas não foi projetada, preste atenção, a oferta não foi projetada para que o ponto focal fôssemos nós, e sim Ele. Deus nos dá o privilégio de podermos honrá-lo com as nossas ofertas. É uma forma muito importante que temos de ministrar para Ele. Esse deve ser um momento sublime. Não é apenas depositar o dinheiro nos gasofilaços ou passar o cartão na maquineta como um momento necessário. Não é isso. Porém, tedioso no culto. Não é isso. Não. Deus diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então a oferta é dizer para Deus, através dos nossos bens, o quanto o estimamos, o quanto honramos e reconhecemos como o ser mais importante em nossas vidas, que Ele receberá o melhor de nós. Ofertar é uma forma de adoração na qual o reconhecemos, dando a Ele a nossa vida. Eu quero falar para o casal que está aqui, que cedeu a fazenda para nós, que Deus ministrou meu coração desde o dia que eu fui lá, que ali Ele implantou o reino de Deus naquele lugar. Eu não sei, mas ali Deus vai abençoar vocês de alguma forma, porque vocês abriram para o reino de Deus ali. Deus ministrou isso no meu coração, e eu abençoo em nome de Jesus aquele lugar, para louvor do nome dEle, em nome de Jesus. O dinheiro, de uma forma ou de outra, ele representa a vida, é fruto de horas de trabalho, ou de luta, simboliza ideias, simboliza coisas que desejamos, simboliza bem-estar, mas é também parâmetro que Deus usa para medir a quem Ele entregará as verdadeiras riquezas e a quem não entregará. Aplique os princípios da semeadura. Está em Lucas 6, capítulo 38. Você pode colocar na tela. Gostaria que você lesse esse texto. Lucas, capítulo 6, versos 38. Vai dizer assim: dai e vos será dado boa medida, pesada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos serão medidos. Isso é o princípio de semeadura. Meu objetivo nessa abordagem de restaurar o conceito de oferta é que a honra perdida na oferta volte a ter o seu lugar na sua vida. Eu peço que você reconstitui a sua forma de ofertar e dizimar na casa do Senhor. O terceiro ponto para se ter a mentalidade do reino de Deus é pensar como um. Unidade. O reino de Deus é de paz e unidade.
o maior precisa ser servo do menor. Interrogou os discípulos de que é que discordeis pelo caminho. Jesus perguntando para os seus discípulos, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Muitas vezes a nossa preocupação é título, é posição, mas Deus diz para que o maior sirva o menor. Aqui na nossa igreja eu vejo muito isso, o maior servindo o menor. Nós temos as nossas funções, os nossos títulos, mas eu sempre vejo pessoas servindo pessoas. É uma coisa linda de se ver. Deus está nos alinhando. Pastor Nivaldo, sabe o que Deus ministrou quando nós estávamos pintando aqui? Eu até falei para Deise ontem, dormindo, quase 11 horas da noite. Falei, amor, sabe o que Deus falou para mim quando nós estávamos pintando? Ele falou, é isso que meu espírito faz. Ele tira o velho e coloca o novo no que diz respeito ao revestimento do Espírito Santo. O homem velho, a pintura aqui é como se fosse o meu espírito te revestindo, te dando um novo ar, um novo cheiro. Eu perguntei para Deus, Deus, mas e essas pessoas que estão trabalhando? Eles são os meus anjos, que trabalham a meu favor, que trabalham a meu respeito. Foi isso que Deus ministrou quando nós estávamos trabalhando. E eu gosto de Deus nessa profundidade, porque eu converso com Ele assim. Eu falo, Deus, o que o Senhor quer falar comigo a respeito de tudo isso? Vamos lá. Quarto, o antepenúltimo. Pense na eternidade. Pensar naquilo que é importante e eterno. É necessário resistir ao pecado até o sangue. Nós muitas vezes estamos na presença de Deus, mas você se esquece que a Bíblia fala que você passará por tribulação. Muitas vezes, como em outros países já acontece, os cristãos serão perseguidos. E a pergunta é, você está disposto a resistir até o sangue? Sangue quer dizer morte. Jesus nos convidou para ter alegria passageira na terra. Ele disse que você teria paz no meio da tribulação, mas Ele te convida para você reconceituar que quando chegar um grande dia, ou quando chegar uma necessidade, você tem que estar disposto para resistir o pecado até o sangue. Quinto e último, pensar na cruz. Isso desenvolve a mentalidade no reino dos céus. Pensar na cruz renuncia o ego, renuncia o reino pessoal e renuncia também as nossas preferências pessoais. Como eu citei, o jovem rico rejeitou o reino por aquilo que é transitório. A palavra de Deus diz que se o grão de trigo não morrer, ele não pode frutificar. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que outros tenham vida. A cruz foi uma demonstração da verdade de que o poder de Satanás sobre a vida do homem foi destruído e de que a sua completa ruína foi decretada. Nós precisamos entender que Satanás ele não tem mais domínio sobre a vida daqueles que têm Cristo Jesus. Então é necessário morrer para o mundo para vivermos para Deus. Romanos 8, capítulo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Por que andar, irmãos, segundo o Espírito Santo? Olha o que Jesus ele diz em João 16, do 7 ao 11. Jesus descreve a obra do Consolador em relação ao mundo. O Espírito Santo age como um promotor de justiça de Deus, por assim dizer. Jesus diz no versículo 8 de João 16: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Os homens não sabem o que é pecado. Presta atenção, queridos. A justiça e o juízo, eles não sabem. Porquanto precisam ser convencidos da verdade espiritual em que se encontram. A mente e a alma obscurecidas nada discernem das verdades espirituais, antes de serem convencidas e despertadas pelo Espírito Santo. O pecado da incredulidade é o pecado máter, porque produz novos pecados na vida do homem. Somente através da ação influenciadora do Espírito Santo, o pecado da incredulidade, por maior e mais perigoso que seja, torna-se conhecido ao homem. A consciência poderá convencer o homem dos pecados comuns, mas nunca do pecado da incredulidade. Jamais o homem algum foi convencido da enormidade desse pecado, a não ser pelo Espírito Santo. Por isso, pensar na cruz de Cristo nos leva à obediência a Deus por intermédio do Espírito Santo. E aqui eu quero concluir, quero pedir que a igreja se coloque de pé, por gentileza. Eu gostaria que você olhasse para mim nesse momento. Deus falou para mim que
haveria salvação nessa manhã. Eu sou profeta do Senhor. Eu sou um pastor na casa do Senhor. E quando eu estava ministrando, construindo essa palavra desde segunda-feira, Deus falou assim: eu quero salvar através dessa mensagem. Pessoas virão nesta manhã e nesta noite de domingo, e meu espírito estará tocando nelas. Nesse momento eu peço ao Espírito Santo de Deus, a tua palavra já foi ministrada, Senhor. Eu entrego essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Age, Senhor, segundo os teus propósitos. Age segundo, ó Deus, a tua vontade. Eu quero dizer para os irmãos que precisamos pensar e viver os princípios que norteiam o nosso país de origem, que é o céu. Viver a mentalidade do reino é ter a convicção que o trabalho mais importante da igreja, pastor, é o de manter e o de ganhar almas para Jesus Cristo. Jesus, Ele quer manter a sua vida. Você que está longe do Senhor, você que está afastado, você que está aqui dentro da casa de Deus, mas longe de Deus, é para você essa mensagem. Você muitas vezes está aqui, mas você não adora mais ao Senhor. Você não tem ânimo de adoração. Deus está falando com você. Ele quer que você se reconcilie com Ele. Ele quer curar você. Ele quer que o Espírito Santo de Deus volte para dentro de você. O Espírito Santo está entristecido porque ele já não habita mais no seu coração. Não há mais lugar de adoração ao Senhor na sua vida. Eu quero te convidar para você sair do seu lugar. Se o Espírito Santo de Deus falou com você nessa manhã, saia do seu lugar em verdade. Eu não quero te emocionar. Essa não é uma mensagem de motivação espiritual. Essa é uma mensagem bíblica. O Espírito Santo de Deus, Ele está te chamando para você reconciliar com Ele. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Considerando isso, que Cristo Jesus veio ao mundo, ao Cláudio, ao João, a Maria, para salvar os pecadores. Está lá em 1 Timóteo 1,15. Considerando também essa outra palavra, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia ou estava perdido. Eu quero que você saia do seu lugar. Jesus não veio para uma missão de serviço social. Ele não veio para te dar uma casa. Ele não veio para te dar um carro ou te dar um alimento. Ele não veio para uma missão de serviço social, nem tampouco para uma reforma. Ele veio para salvação e regeneração. Eu queria adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com louvor? Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu queria que você fechasse seus olhos, ficasse em silêncio e perguntasse para Jesus Cristo: Senhor, sou eu? Sou eu que devo ir lá na frente? Sou eu que devo me render? E se Ele falar sim ao seu coração, eu gostaria de orar pela sua vida. Se você quer aceitar Jesus também como Senhor e Salvador, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse à frente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só Ele pode te levar para a eternidade. Vamos adorar o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Aleluia, Deus. A palavra que o Senhor está ministrando ao meu coração para dizer para você é saudade. Saudade, Senhor. Meu espírito tem saudade de estar na Tua presença. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar na autoridade do nome de Jesus. Eu
eu quero orar por você. Não se envergonhe de Jesus nesse momento. Repreenda Satanás. Jesus, ele está dando ordem aos seus anjos a respeito da sua pessoa. Ele está quebrando as correntes que está sobre os seus pés, que está sobre as suas mãos. E neste momento ele te torna livre para você tomar uma decisão nesta manhã. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Gostaria que a igreja estivesse intercedendo nesse momento. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos, ó Pai, todo o mal, Senhor. Pai, todo o espírito, Senhor, contrário. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toda a muralha, Pai, que está ao redor, ó Pai, dessas pessoas, ó Pai. Deus, que seja derribada agora, Pai, no mundo espiritual, pelo poder, Pai, do nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, a Tua palavra nos diz, ó Pai, ó Deus, que a cruz de Cristo, Senhor, ó Pai, ela me libertou, Pai. Que o sangue de Jesus, ó Pai, me purificou, Pai, de todo o pecado, Senhor. Senhor, e que nosso sangue está livre, ó Deus, para Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, opera, Pai, sinais, Senhor, opera, Deus, maravilhas, ó Deus, Pai, traz a cura, traz, Deus, a libertação, ó Pai, sobre essa vida, Senhor, todo cativeiro, Pai, seja aberto, ó Pai, nesta manhã, todo cativeiro, Pai, seja aberto, em nome de Jesus, Pai, as cadeias, ó Deus, seja, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Pai, aberta, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo aqui, ó Pai, em nome de Jesus, o espírito de escravidão, Senhor, o espírito de escravidão mental, Pai, o espírito de escravidão, ó Pai, na mente, Senhor, ó Pai, o espírito que diz, ó Pai, essa pessoa, você tem que morrer, você não presta, você não é nada, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa voz, porque essa voz não é do Senhor. A Tua palavra diz, ó Pai, que a Tua voz é uma voz de vida, Pai, é uma voz, ó Pai, de paz, Pai, é uma voz, ó Pai, de reconciliação, é uma voz, ó Pai, de salvação. Espírito Santo de Deus, cesse essa voz na mente dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, você que teve pensamento suicida, em nome de Jesus, Deus já entrou, em nome de Jesus, neste momento no teu caminho, e diz: vida longa a você na minha presença, vida eterna a você na minha presença. Você que tem um pensamento suicida, saia do seu lugar, porque Jesus, Ele quer cobrir a sua vida. Jesus, Ele quer repreender o espírito maligno que está soprando sobre a sua mente, que você deve morrer, que você deve tirar a sua vida. Quem é você? Quem é você em nome de Jesus? Quem é você? Espírito Santo de Deus, dá uma ordem, Senhor, aos teus anjos a respeito dessa pessoa. Dá uma ordem aos teus anjos, Senhor, no nome de Jesus. Quem é você, irmãos? Em nome de Jesus. Alguém ora por essa irmã, por favor. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem é você, irmão? Você tem tido pensamento de morte? Esse pensamento não vem do Senhor. Esse pensamento é uma armadilha de Satanás. Ele quer destruir não só a sua vida, mas Ele quer destruir tua casa com essa ação. Ele é um espírito de vida. No nome de Jesus. Tem mais alguém que gostaria de se render a Jesus? Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai, sobre essas pessoas que se reconciliaram, sobre essas pessoas, ó Pai, que se entregaram. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo, Pai, continue operando, Senhor. Pai, continue, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, curando e restaurando, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos. Eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, ó Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode levantar suas cabeças agora, nesse momento. Levante suas mãos aos céus. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, a sua semana. Que a graça, que a paz do Senhor, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que está esparramada sobre a face da terra, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre sua família, esteja sobre seu emprego, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos de vida. Em nome de Jesus eu te abençoo, que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz, e seja próspero no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado pela paciência. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.